Aleluia. Queremos chamar aqui para testemunhar o pastor Diego Pavim e a sua esposa Paola Pavim. Suba aqui, vamos recebê-los com a salva de palmas. Eles são pastores na nossa igreja lá em Rio Verde, é empresário, homem de Deus e com certeza vai edificar a nossa fé. Amém. A graça e a paz, amém, irmãos? Glória a Deus. Que honra estar aqui nessa noite. O pastor Arlan falou, meu nome é Diego Pavim, sou casado com a Paola Pavim, pai do Lucas Pavim, de 26 anos, nutricionista, e da Sara Pavim. O Lucas vai chegar amanhã, a Sara está ali atrás. E é uma honra estar aqui com vocês nessa noite, testemunhar aquilo que Deus tem feito na minha vida. Eu sou pastor também, sou empresário, e Deus, lá em 1 Coríntios 1:27, a Bíblia diz que Deus escolhe as coisas loucas, e é um versículo que queima no meu coração, porque é muito poderoso eu poder vir aqui compartilhar um pouco do meu testemunho, daquilo que Deus fez na minha vida, amém? E eu quero te contar uma história nessa noite, e eu creio que essa história vai falar com você, amém? Glória a Deus. A história é de um menino, que quando ele tinha 3 anos, esse menino tinha um pai que o amava muito. Esse pai tinha esse filho de 3 anos e uma menina de 1 ano. E esse pai era apaixonado pelo filho. Esse pai, ele ia para o bar, infelizmente ele era alcoólatra, depressivo. E ele ia para o bar todos os dias, andava 3 quilômetros de estrada, de terra, pedras, e ele voltava do bar embriagado, com esse filho nos ombros. E esse pai, ele passando por problemas financeiros, ele falava em se suicidar. Mas muitos não davam importância para aquilo que ele falava. E um dia, o pai queria muito que o filho fosse com ele para o bar, e o filho não foi. E ele voltou na madrugada, esse pai colocou uma corda na varanda de casa, e infelizmente ele se suicidou. O avô dele já havia se suicidado, o pai dele morreu muito novo, então ele não tinha a figura paterna. Nós sabemos da importância do pai, amém? Por isso que se você é pai, valorize o seu papel de pai. E esse filho, no outro dia, ele viu o pai morto no caixão, e colocou a mão sobre o pai morto. E ele ficou muito traumatizado. Aí ele passou por um abuso sexual na infância, de uma pessoa próxima, na verdade o próprio tio dele. E ele cresceu com muito medo. Na adolescência, tentando lutar, mas com muita depressão, baixa autoestima, destruído, por tudo que ele já havia passado, com muitos medos e traumas. Ele tentou empreender e quebrou 2 vezes. Aos 21 anos, ele estava totalmente falido, sem esperança, morando longe da sua mãe, da sua irmã, de mais o outro pai que Deus havia dado para ele, dos outros 2 irmãos. E ele, um dia num quarto, sozinho, o inimigo falou claramente ao coração dele: termina com a sua vida, porque a sua vida vai ser igual do seu pai, termina com a sua história. E esse jovem foi para se suicidar, e quando ele foi para se suicidar, Deus tocou, o Espírito Santo tocou na vida dele, e mudou a vida dele, e mudou a história dele. Ele tinha 21 anos, e aí ele foi para o encontro com Deus. Nesse encontro com Deus, ele passou pelo mesmo encontro, e ele conheceu a sua esposa. Primeiro ele começou a liderar jovens, depois do encontro, aí fez corte com a esposa, se casou, se tornou pastor, e essa é a minha história, amém? Glória a Deus, aleluia. Pode aplaudir se for para o Senhor, amém? E eu quero te falar algo. Eu era improvável, eu jamais poderia estar aqui. Estava falando isso para minha esposa hoje na estrada. Se não fosse o Senhor, se não fosse a graça, a misericórdia dele, eu estaria morto. Mas Deus, Ele me levantou. Deus tem me usado nessa geração.
E lá em Isaías, tem um texto que eu gostaria de deixar aqui. Lá em Isaías 41:10, eu creio que consegue projetar, né? Isaías 41:9, na verdade, o Senhor ele fala assim: Tu, a quem tomei das extremidades da terra. Interessante porque esse versículo foi, pastor Doutor, um dos primeiros versículos que Deus falou comigo. E ele falou especificamente sobre isso. Eu te escolhi e não te rejeitei. E aí ele fala, eu sou contigo, não te assombres, eu te fortaleço, eu te sustento com a minha mão direita, forte, poderosa. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Da mesma forma que um dia eu tive uma experiência com Deus. E eu, na pandemia, tinha 2 pontos comerciais da minha loja, não podia trabalhar. E um dia Deus falou para mim, você não caiu dos ombros do seu pai, mas você e o seu pai era natural. Você não cairá dos meus ombros, na verdade você não cairá da minha mão direita, amém? E eu sinto falar nessa noite, talvez para pessoas que estão passando por o fundo do poço, ou por uma circunstância difícil. O Senhor me trouxe aqui, eu e minha esposa, para falar isso para você, que Deus vai mudar a sua história, amém? Nesses dias, Deus vai falar coisas tão poderosas ao seu coração. Revelações, verdades tão poderosas que vão te restaurar, vão te curar, vão te fortalecer, vão te prosperar, vão multiplicar de uma forma poderosa em todas as áreas da sua vida, porque Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua, amém? Sabe, Deus vai transformar toda a sua dor em arma, em propósito, porque hoje, para a honra e glória do Senhor, eu nem quero falar daquilo que o Senhor fez na minha vida financeira, mas o Senhor, Ele me prosperou financeiramente, mas o Senhor hoje, Ele usa o meu trabalho, através do meu trabalho, vários casais, várias famílias já foram alcançadas. E eu quero te falar, Deus vai usar o seu trabalho como um ministério, amém? Você vai alcançar pessoas, seus clientes vão conhecer o Senhor. Sabe, já aconteceu de cliente lá na minha loja começar a chorar, e falar, eu não sei por que eu estou chorando, e eu falar assim, eu sei, você queria tirar a própria vida, mas o Senhor te trouxe aqui. E aí ele abriu o coração e falar que naquela semana ele estava pensando nisso mesmo. Então eu quero profetizar sobre a sua vida um novo tempo, amém? Da mesma forma que Deus fez na minha vida, Ele vai fazer coisas poderosas na sua vida, amém? Creia, creia. Lá em Isaías 43:19, o Senhor fala, eis que faço coisas novas, já estão saindo à luz. E Ele fala, percebam. Quantos querem receber do Senhor, amém? Eu queria ter a liberdade de orar pela sua vida e liberar uma palavra profética sobre a sua vida, amém? Coisas poderosas Deus vai fazer na sua vida, amém? Senhor, eu quero abençoar a vida dos teus filhos nessa noite, Pai. Quero declarar sobre cada casa, sobre cada família, a unção do Senhor, a vida do Senhor, Pai, o favor do Senhor, portas abertas, milagres, Senhor, Pai, que eles verão e experimentarão da tua glória, e verão a multiplicação sobrenatural do Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém. Quantos podem dizer amém nessa noite? Glória a Deus, Deus abençoe, muito obrigado, amém.